Mecânica vetorial para engenharia estática. Vamos ao resumo do que nós vimos até agora. Então nós temos aqui a força F, que pode ser escrita como Fi mais Fyj mais Fzk quando é em 3 dimensões. Para calcular em 2 dimensões usamos bastante o Fx como F cosseno do ângulo e o Fy como F seno do ângulo. Esse ângulo ele precisa ser medido a partir do eixo x positivo. Então, sempre a partir do x positivo, tá? Então tem que usar aquele esquema de somar 90, somar 180 ou somar 270, né? Ou subtrair 360, para que fique bem certinho esse ângulo a partir do x positivo, e usa o modo DEC na calculadora. Tá? Calculou Fx, Fy, somou os Fx, somou os Fy, a resultante você calcula pelos somatórios Fx e somatórios Fy, eleva os dois ao quadrado e vai ter lá uma resposta, né, para a força resultante. Para achar o ângulo da força resultante, usa tangente inverso da componente y sobre a componente x, né? Lembrando que você faz o esboço e aí você verifica se o ângulo está dado no primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Então tem que fazer o esboço para dizer o ângulo em relação ao x positivo. Lei dos senos você coloca e escreve aqui letra A, letra B, letra C. Escreveu esses caras aqui, você vai, a parte de baixo escreve seno de A, seno de B, seno de C. E monta um triângulo, tá? Coloca as letras A, B e C, tranquilo, e depois, sempre diametralmente oposto, né? O ângulo A vai ser na frente do A, o ângulo B vai ser na frente do B e o ângulo C vai ser na frente do C. E aí, para calcular, por exemplo, o C, você precisa saber A e B e o ângulo C, certo? Então, tu tem que saber, se você souber este e este, você pode calcular o C também. Então, sabendo aí o seno o ângulo C, o ângulo A e o vetor A, você calcula o C, certo? E aí, você pode ir usando essas configurações conforme a necessidade. A lei dos cossenos também sai daqui. Tá? Então, o c ao quadrado vai ser o a ao quadrado mais o b ao quadrado, menos 2ab cosseno desse ângulo C aqui. Ok? Momento de uma força em um ponto. Então, para calcular o momento de uma força em um ponto, nós precisamos saber o vetor onde está essa força, a partir de um ponto, pode ser, por exemplo, zero, né? Você começa no zero. Depois você troca, esse pode ser o zero, né? Até o lugar onde é aplicada a força F. Ok? E isso é uma relação vetorial, tá aqui, ali, tá ali. Então é uma relação vetorial. Nós temos aí um produto vetorial do momento m0 em relação a uma força. Isso aqui vai parar lá numa matriz daqui a pouco, né? Mas antes de falarmos da matriz, né, o momento ele vai ser em função de uma componente x, y e z, ele é vetorial. O mx ele pode ser calculado com yfz menos efy, o my zfx menos xfy, e o mz xfy e yfx. Esses números que estão aqui são as equações lá do Beer, nona edição. E vamos para a matriz. Então, nós vamos ter que calcular uma matriz para saber o momento na origem, certo? Pegamos e fizemos essa matriz aí e resolvemos o determinante dessa matriz. IJK fica as letrinhas IJK para indicar a direção. X, Y e Z você substitui pelo R. Esse R é
a distância, né? Na verdade, o R aqui é o ponto A, porque ele sai do 0, 0, 0, está na origem, né? Então, R é o ponto onde inicia a força. Fx, Fy, Fz é o vetor força que calcula com o lambda Fx. Então, calculo o lambda F, né? Para achar a componente x, y e z. Como que calcula essa componente F? Dessa forma aqui. Primeiro você pega o lambda F, ou F vezes o lambda, né? Acha as componentes I, J e K de cada um deles e faz o módulo desse I, J e K, ou da componente x, y e z, e vai saber a direção do vetor F. Estou imaginando aqui uma estrutura de uma grua, né? E aqui uma força para baixo. Ok? Imaginando aí que essa força, vamos ter que fazer uma alteração aqui. Colocamos esse D no solo aqui, certo? E voltamos para a nossa apresentação. Então esse CD vai ser o vetor direção da força. Então vamos supor aí que o C está em x menos 2. Tem mais um detalhe, a gente precisa definir quem é x, y e z. Tá? Então faz o desenho lá, se não tiver definido, faz o desenho x, y e z e escreve para que lado que eles vão apontar. Então o x vai ser menos 2, vai ser, tá para cá, tá para o lado de cá, vamos colocar aqui outro valor. O x vai ser, vamos imaginar aqui que o x vai ser menos, porque essa grua está virada para o lado negativo. Então, menos 2 metros. A altura dessa grua aqui vai ser no eixo y, então vai ser, por exemplo, 40 metros. E os 5 metros é esta distância daqui até aqui. Então, daqui para cá. Beleza? Então, o ponto D está aqui embaixo. A componente Y é 0, está no pé da grua. A componente X, vamos supor que ele esteja a 1 metro. Então, ele está para o lado de cada grua, se você olhar reto de frente ao eixo Z. Então, está nesse ponto aqui. E o eixo Z, ele vai estar avançado, menos que o de cima, então esse de cima está avançado 5 metros, ele está avançado aqui, por exemplo, 3 metros. Tá? Agora tem que fazer o C menos D e calcular o DC, o vetor DC ou a distância DC. Detalhe, você também pode escrever dessa forma aqui, ó, menos 2i mais 40j mais 5k. Cuida para não misturar as notações. Se você usar esse formato aqui, não pode usar vírgula. Se você usar esse formato aqui, você usa vírgula para dividir, para separar os i, o j e o k. E ponto e vírgula quando tem números com decimais. Se for, por exemplo, 2,0, você tem que usar ponto e vírgula para não criar uma confusão aí de unidades, né? Ok? Então, o CD vai ser C menos D. Então, menos 2 menos 1 vai ser menos 3. Menos 2 com menos 1 vai ser menos 3. 40 menos 0, 40. E, finalmente aqui, 5 menos 3 vai ficar 2. E aí você faz a raiz quadrada desse negócio aqui. 3 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, e vai achar
o módulo DC que você escreve na parte de baixo e aí multiplica com a força que geralmente é dada. Então você tem a força aqui que é dada e você já vai ter o X, o Fx, o Fy e o Fz. X, Y e Z é onde estão aplicadas a força. Nesse caso, a força aqui está sendo aplicada no ponto, qual ponto? No ponto C. Então, o C é o nosso lugar que está sendo aplicada a força. Beleza? E a partir disso a gente calcula esse determinante aí e vai achar o momento da força em função do I, J e K. Esse era o momento na origem. Agora o momento em um ponto qualquer. Na origem, a figura é essa aqui. Temos aí um vetor força, uma distância aérea até o zero. Quando esse cara aqui é deslocado, esse lugar que a gente quer calcular o momento for deslocado da origem, o que a gente faz? Vamos lá. O que a gente faz? Então, primeira coisa, IJK, esse cara fica. X, aqui eu estou usando uma nomenclatura um pouco diferente do livro, né? E BA, YBA e ZBA. Ou distância A até B, na verdade é B até A, ok? Ou A até B, tanto faz. A é onde aplica a força, então onde é aplicado a força. B é o lugar que você quer calcular. Então você faz lá o XA, vai ser XBA, vai ser XA menos XB. YA menos YB. Sempre inicial, final menos inicial. Tá? Então, final menos inicial. A distância R. Então, isso aqui, na verdade, é o vetor R que a gente pode imaginar assim. Certo? B é onde calcula o momento. Ok? E Fx e Fy e Fz, de novo, segue aquele mesmo padrão do anterior. Momento em relação a um eixo, certo? Esse momento em relação a um eixo é calculado quando, por exemplo, quer colocar uma estrutura para fora de uma construção. E aí você faz isso. Para calcular, por exemplo, como que ferragem que você vai utilizar, como que você vai dispor eles, para que quando uma estrutura que está aqui para fora, né, por exemplo, de uma parede, aqui tem a parede, né, então está para fora aqui, para cá, você coloca aqui uma estrutura, por exemplo, uma placa, alguma coisa, né, uma sacada, ou você quer colocar um piso de vidro aí para criar alguma emoção lá no 48º andar do prédio, né, ou 100º andar. Então você coloca aí uma varanda de vidro. Ok, mas que estrutura eu vou ter que colocar para segurar essa varanda de vidro? Preciso calcular o momento em relação a um eixo. Quando esse eixo passa pela origem, o negócio é relativamente tranquilo. Tá? Então a figura é mais ou menos essa. Nós vamos ter aqui um lugar onde é que vai ser aplicada a força. Vai ter um R, que seria a dimensão da sacada, e o F é uma pessoa parada na sacada. E aí esse lugar que você quer calcular o momento é no canto da junção com o prédio. E vai ter aí um momento, certo? Precisa saber o lambda. O lambda vai ter que passar a partir da origem. E seguindo aí o MUL vai ser o lambda vezes o momento. Isso aqui é um produto escalar. Significa que a resposta também vai ser escalar. Também é chamado de produto misto ou às vezes de produto triplo. Mas ele tem que passar pela origem. Ok? Então vai ser o lambda vezes o R, que é esse cara aqui, vezes o F. Como é que fica isso em termos de matriz? X, Y, Z, lambda X, lambda X, Y e lambda Z, Fx, Fy, Fz. Esse cara aqui é o vetor direção, então calculo o vetor direção da mesma forma
com que foi calculado esse cara aqui. Tá? Então, o vetor de direção é esse cara aqui. Calcula nesse formato aí. Calculou o vetor de direção, você substitui o x, o y e o z aqui. Depois você pega o x, o y e o z, a coordenada de 0 até A, ou de 0 até o ponto de aplicação da força. Então, essas coordenadas aqui. Na verdade, 0 final, né, menos inicial, vai ficar, por exemplo, 2 menos 0, 3 menos 0, 4 menos 0. 2, 3, 4 seriam a posição x, y e z do ponto A. Bem tranquilo de substituir. E substituir a força F, precisa também achar a direção dessa força F, Fx, Fy e Fz, e substituir aqui, calcula o determinante e vai achar vai achar um valor, né, em Newton vezes metro. Não esqueçam que momento é sempre Newton vezes metro, a unidade de medida. O momento em relação a um eixo qualquer, certo? Aqui não está definido quem que é o eixo, certo? Então se define aqui como L, um eixo qualquer que passa em C e B. Então precisa saber onde passa esse eixo, né? E precisa saber a direção lambda desse eixo, precisa saber a distância do R até o lugar onde está aplicada a força, né? Desse eixo até onde está sendo aplicada a força, e aí substitui o lambda x, lambda y, lambda z, de novo calcula o vetor de direção da força do vetor L, certo? Ou do eixo L, calcula o BA, certo? Que é o mesmo esquema de antes, e calcula a direção da força x, Fx, Fy e Fz, e substitui tudo, vai achar de novo um escalar, um número em Newton vezes metro. É isso aí. Boa aplicação de conhecimentos. Mais um detalhe, a gente tem definido quem é a direção, né, positiva e negativa desses caras aqui. Tá? Então, o livro pega a partir do livro, certo? E aí nós vamos ter para o sentido horário o ponto negativo. Então, o sentido horário é dito como negativo e o sentido anti-horário é dito como positivo. Beleza? Essas convenções que a gente vai utilizar. Isso é convenção, então pode ser adotado dessa forma ou pode ser anotado de forma diferente. Um abraço e bons estudos para vocês.